Quer que segure? Vamos para a próxima palestra? Bom, agora quem vai falar é o famoso Léo Baiano. Tá vendo? Representantes aí dos estados. O Léo é desenvolvedor desde 2001, né, na Idade da Pedra. E ele já trabalhou com WordPress, já fez tudo quanto é coisa no WordPress, trabalhou em metade das empresas de WordPress no mundo. E é membro da comunidade brasileira, né, porque ele foi organizador do WordCamp Salvador. E aí a gente importou ele para cá, para São Paulo, roubou ele da Bahia. E agora ele é o Léo Paulista, né, Léo? Isso mesmo. Então, ele vai falar aqui sobre GraphQL, é isso? GraphQL. Oh. Então, a palestra dele é técnica, os programadores estão felizes. Vamos aprender aí como usar o GraphQL com o WordPress. Uma bonita união. Olha que poética a palestra dele. Com você, Léo. Bom dia, galera. Primeiro, pedir desculpa aí pelo atraso, tá? A gente teve... Eu ia tentar fazer um live coding aqui, mas ia demorar muito para trocar por causa do adaptador do Mac. Então, assim, depois da minha palestra, quem curtir, se interessar e quiser trocar mais uma ideia, eu vou ficar lá fora no painel de especialista, e aí lá dá para mostrar mais algumas coisas que eu não vou ter como mostrar, porque eu estou sem o computador, né? Então, desculpa aí esse atraso, mas é baiano, né? Baiano sempre tem que ter uma demora assim, para começar as coisas. Primeiro, eu queria começar falando para vocês, acho que eu estou na frente, né? Ajudar as fadinhas desse mundo sem usar a WP Carry no desenvolvimento de temas para WordPress, porque toda vez que a gente usa o WP Carry, a gente mata uma fadinha. Então, por favor, sempre que vocês forem desenvolver um tema, sempre evitem utilizar. E aí, ao invés de utilizar o WP Carry, você vai utilizar o pregetinho, que é o pre-get posts, que é o filtro do WordPress que permite que você faça alterações diretamente no loop padrão. Então, assim, ao invés de você usar carry posts para estar chamando só 5 posts ao invés de 10, que é o padrão, chamando apenas posts de uma determinada categoria, ou outras coisas que você precisa mudar no loop padrão, utilize o pre-get posts. Se for algo mais personalizado, aí você cria uma nova instância do WP Carry com new WP Carry mesmo, que é a classe. São as formas corretas de se fazer. Então, nunca utilizem carry post, que as fadas agradecem. Hoje eu vou falar aqui sobre GraphQL e WordPress. Quem aqui já teve qualquer tipo de experiência com GraphQL, ou já leu sobre, se interessou? Pouca gente, né? Eita, me botaram lá no telão, alinhou, porque eu estava olhando os slides por ali. Mas, enfim. Eu sou Léo Baiano, a Anissa já fez uma introdução, né, do meu currículo. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento em 2001, mas não é porque eu sou velho não, viu, gente? É porque eu comecei com 3 anos. Lá na Bahia a gente começa a trabalhar muito cedo. Comecei com 2 vendendo geladinho na porta de casa. Com 3 anos eu comecei a trabalhar com programação, pegada de indiano mesmo. A gente começa com 3, 4 anos e tal. E aí trabalho escondido para os direitos trabalhistas não aparecer lá em casa, né? Mas tinha que ajudar a manhinha nas contas.
Trabalhei em muitas agências web lá em Salvador, passei por várias, fiquei 9 anos trabalhando em agências, desenvolvendo temas, plugins, tudo que você puder imaginar fazer com o WordPress, fiz ou tentei fazer, né? Às vezes nem tudo dava. Tinha cliente que queria que você fizesse um plugin para fazer cafezinho e servir os clientes dele na hora da reunião. Aí a gente tentou, mas teve algum problema lá o café não imprimia na impressora e tal. Então a gente desistiu. Depois de 9 anos em agências, eu vim para São Paulo. Trabalhei em um grande projeto da revista Isto É. Eles estavam migrando todos os sites de revistas para o WordPress, né? Então, trabalhei lá. Hoje eu sou desenvolvedor, sou programador sênior na Descomplica, que é uma empresa do Rio de Janeiro, que vende cursos preparatórios para o Enem, para processos jurídicos e tal. Hoje eu não tenho trabalhado tanto com WordPress lá na empresa, porque tudo lá é Node e React. E aí foi de lá até que me veio essa ideia de pesquisar um pouco como introduzir o conceito de GraphQL, a API do GraphQL, dentro do WordPress, porque é uma linguagem bem interessante, o GraphQL, o conceito é muito bom. GraphQL é uma linguagem de busca, basicamente, desenvolvida e utilizada pelo Facebook. Ela permite que você faça buscas mais complexas para coletar e inserir dados em qualquer base. Isso facilita bastante o desenvolvimento de sistemas desacoplados. Sistemas desacoplados seriam qualquer outro tipo de sistema que você desenvolve e que vai consumir os dados cadastrados no WordPress, por exemplo. Então, digamos que você tem um aplicativo de celular, um aplicativo mobile, e esse aplicativo vai consumir dados do WordPress, porque os administradores eles usam o WordPress para atualizar o conteúdo. Então, esse aplicativo seria o que eu vou chamar aqui de sistema desacoplado, porque ele consome dados do WordPress, mas ele não tem uma ligação direta. Quando isso acontece, a gente precisa, basicamente, de uma API para fazer essa interface. E aí o GraphQL chega nesse momento. Ele chega para ajudar a gente no desenvolvimento de sistemas desacoplados. Alguns de vocês podem já estar pensando agora, já uma grande maioria que eu imagino que são desenvolvedores, já devem estar falando, puta que pariu, o cara vai falar de uma parada, mas já temos a API REST e... Então, não me interessa, quando eu quero fazer um mobile ou qualquer outro tipo de sistema desacoplado, eu utilizo a API REST. Mas isso também eu vou falar um pouco mais na frente, vou mostrar para vocês as diferenças e as vantagens de se usar o GraphQL ao invés da REST. O GraphQL ele também é uma espécie de API. Ele é descrito como uma linguagem de busca, porque assim, o princípio base dele é facilitar fazer as pesquisas para consumir e cadastrar conteúdo. É o princípio básico dele. Mas ele precisa buscar esses dados de algum lugar e tal. Então, a gente tem também uma API GraphQL, não é uma API REST, que é onde a nossa busca vai trabalhar. O GraphQL ele tem 3 conceitos básicos, né, que são as queries, as mutations e subscriptions. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles agora, porque a gente vai ver isso mais detalhado na frente. A query, como o próprio nome diz, é utilizado para fazer buscas. É o nosso objeto dentro do GraphQL que permite que a gente faça buscas no conteúdo. As mutations onde a gente faz a inserção de dados, né? Inserção, edição, é onde a gente manipula os dados. A query só faz buscar e as mutations a gente faz a inserção. E o subscription, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas a gente pode trocar uma ideia lá no painel. Mas, basicamente, o subscription ele permite que você crie assinaturas que ficam meio que supervisionando o lado lá do back-end, para quando algo acontecer lá no back-end, qualquer mudança de informação, naquela assinatura que você criou, ele chega e manda para todos os aplicativos que estiverem acoplados. Um exemplo simples são aquelas notificações do Facebook. Sempre que um amigo seu faz uma postagem, te marca qualquer coisa, automaticamente aparece. No GraphQL, a gente tem isso por padrão. Você não precisa desenvolver nada novo. Ele tem as subscriptions que te cria uma interface para fazer esse tipo de coisa.
Antes da gente começar a entrar em detalhes sobre query, subscription, mutation, e antes mesmo, não fiquem tristes não, que a gente vai falar sobre o WordPress, tá? É porque antes de entrar nisso, eu preciso dar uma breve explicação do que é o GraphQL e tal, para a gente não chegar na junção do WordPress sem nem ter noção do que é GraphQL, que aí não faz nem sentido. Antes de mais nada, quem já trabalhou com sistemas JavaScript, talvez conheçam, ou então qualquer linguagem fortemente tipada, como Java e tal. PHP, a galera brinca muito, que fala que não é linguagem de menino, que é isso, que é aquilo, apesar de eu curtir muito, mas uma das críticas que fazem é que não é uma linguagem fortemente tipada, como JavaScript. O que seria? Você não precisa dizer qual que é o tipo da variável no PHP, no JavaScript, no que for. Mas quem já trabalhou com qualquer linguagem fortemente tipada, ou sistemas mais robustos JavaScript, hoje em dia todo mundo usa FlowType e outras coisas, conhecem bem esse conceito. Cada entidade, ela precisa ser um type dentro da estrutura de GraphQL, porque é baseado nesses types que a gente faz as nossas buscas. Então, eu vou utilizar aqui como exemplo, para a gente já ter um pouco de contexto junto com o WordPress. Digamos que os posts, ele é um type. Então, não é nada a ver com CPT, viu, galera? É uma entidade mesmo, que eu estou chamando de post, é um type. E o que é que essa entidade tem? As características dela. Ela tem um ID, ela tem um title, ela tem o autor e tem categories. Vocês veem ali que eu digo o nome da propriedade, 2 pontos, e do lado vem o tipo dela. No caso, o title é do tipo string, e a exclamação significa que é um campo obrigatório. É uma propriedade obrigatória do type post. Autor, eu estou dizendo que ela é do tipo autor. Porque do outro lado eu tenho um outro type que se chama autor. Então, assim, dentro do contexto de post, eu sei que existe uma propriedade chamada autor, que herda as categorias daquele type autor. E do lado eu tenho os terms e tal, que também lá, os categories é do tipo terms. Então, ele herda aquelas categorias. Depois que a gente tem todas as entidades mapeadas, é aí que a gente começa a trabalhar as nossas queries. Primeiro, eu tenho que criar os nós. Meio que para entendimento aqui, tá? Eu não quero que vocês fiquem comparando muito com uma API REST, porque são bem diferentes, mas a nível de conceito, a nível de explicação, vale a pena fazer meio que essa comparação. Os nós dentro do GraphQL, eles são como endpoints, por exemplo. Tá? Por que eu falo que é bem diferente? O GraphQL ele é uma API, mas ela só tem um endpoint, que normalmente é o site /GraphQL. O que significa isso? Na API REST do WordPress, para quem já trabalhou, se você quer listar os posts, você acessa o endpoint de posts. Você quer listar os usuários, acessa o endpoint de usuários. Ou seja, você tem um endpoint para cada coisa. No GraphQL, não, você só tem um endpoint. E é na linguagem de busca, GraphQL, é que você vai decidir o que é que vem, como vem, e isso é uma das grandes vantagens do GraphQL. Nesse exemplo de código aí, eu estou criando um nó, que é como a gente chama. É meio como se fosse um endpoint. Digamos que eu estou criando um endpoint chamado posts, que ele recebe uma variável ID, e ali no final, onde tem post, eu estou dizendo que o retorno desse nó é um objeto do tipo post, que é isso aqui que eu criei. Ou seja, no meu retorno pode vir tudo aquilo ali, todos aqueles dados. Por que pode vir? Uma das grandes vantagens do GraphQL é justamente que você determina o que você quer e o que você quer receber, e ele traz exatamente aquilo. Então, eu criei uma query lá, né, type query, chamada posts, que recebe uma variável ID, e ela está me prometendo que vai retornar um objeto do tipo post. Tá? E aí seria a minha query. Quando eu quiser trazer todos os posts, digamos que eu quero trazer o título de todos os meus posts. Eu escrevo uma query nesse formato. Você vê que um dos pontos diferentes da API REST é que ela me permite fazer buscas bem mais complexas. Tá? Então, assim, ali eu estou dizendo basicamente, eu estou usando lá posts, estou dizendo que recebe uma variável chamada ID, aí vem o title e categories. Eu estou dizendo que eu quero no meu retorno o title, eu quero das categories eu quero só o name, e do autor eu quero só o name também. E aí eu estou passando a variável 1, ou seja, ele vai me trazer o post 1. Ele vai me trazer um JSON exatamente como eu pedi. Ele só vai me trazer o title, o nome da categoria e o nome do autor. É bem diferente da REST, porque na REST ele traz o objeto do post todo. E uma outra coisa
eu defino tudo aqui na minha query. Eu não preciso ficar mudando a API toda hora. Quem já trabalhou aqui com a API do WordPress, a REST, com certeza já precisou criar algum endpoint customizado, porque a API não permitia isso, não permitia aquilo, não traz os custom fields, eu quero que no endpoint de não sei o que traga tal coisa, e por padrão não traz, então eu tenho que ir lá e mudar o código, usar um filtro para mexer na API. Já com o GraphQL, não, você não precisa mexer em momento nenhum na API do GraphQL. Você faz tudo na sua query lá, você determina o que você quer e como você quer. O title, ele é uma propriedade, ó, isso aí você está vendo esses códigos aí, ó, todos eles estão aqui dentro, onde eu criei, onde eu determinei minhas entidades. Então, eu disse que o post ele tem um title e ele tem um autor que é do tipo autor, que tem uma propriedade chamada name. Você vê aqui na minha query lá, ó, autor name. Eu estou dizendo que eu quero trazer, dentro daquele type autor, eu quero apenas o name. Poderia ter vários outros campos dentro de autor, e eu poderia chamar ou não. A mesma coisa para categories e para todas as outras coisas que vão estar ali dentro. Isso são as minhas queries, né? As mutations são inserção de dados, adição de dados, exclusão. É tudo que você faz que você vai precisar modificar as coisas que estão, os dados que estão na base, né? Então, é bem parecido com a query. Eu primeiro crio a minha mutation, só que aí muda ali o type, já não é type query, é mutation. Então, eu crio o nome dela, inserir post, e ali eu estou dizendo que eu recebo uma variável do tipo post, que é o que está dentro ali dos parênteses, e no final eu estou dando a promessa de que ele vai me retornar o post, que é o objeto inteiro. Eu podia dizer que ele ia me retornar qualquer outra coisa, um booleano, por exemplo. Aquele final ali não precisava ser post. Poderia ser um booleano que ia retornar true quando inserir e false quando não inserir. Mas eu coloquei para retornar post porque é meio que faz sentido, né? Quem trabalhou com MySQL, a gente normalmente tinha que inserir um post e depois usar aquele MySQL, insert ID, para recuperar o ID que foi gerado naquele novo post. Aqui eu já consigo dizer que eu quero que ele me retorne o objeto e ele me retorna bem com todos os dados. Então, eu vou inserir um post lá, eu estou passando lá o ID e o title. Eu estou dizendo que eu estou inserindo o post, eu quero o ID e o title no meu retorno, tá? E lá eu passo a variável só o título. E ele vai cadastrar. Eu poderia passar todos os outros dados, é claro. Eu estou colocando aí só como exemplo, né, passando o title. E eu estou dizendo que no meu retorno, que é um objeto do tipo post, eu só quero o ID e o title dele. Ou seja, depois que fizer a inserção, ele não vai me trazer todos os dados, ele só vai me trazer o ID e o title. Se eu tivesse colocado mais variáveis ali para inserir o autor, para inserir a categoria, eu podia trazer também no retorno o nome da categoria e o nome do autor. Mas, nesse exemplo, eu só resolvi trazer o ID e o title, né? Eu estou falando muito rápido, galera? Eu estou um pouco preocupado em não conseguir passar tudo, por isso estou falando um pouco rápido para dar tempo, tá? Se vocês verem que está muito rápido, pode dar um toque. Então, assim, eu passei a query, passei a mutation, elas são bem parecidas, né? A linguagem é a mesma sempre, é um formato JSON, então todo mundo está acostumado a trabalhar. A diferença é que na query a gente recupera dados. Na mutation a gente edita, a gente exclui ou a gente cadastra. Isso aí também é como se eu estivesse criando um endpoint, tá? Quer dizer, na verdade, eu criei o endpoint aqui, é como se eu estivesse criando um endpoint chamado inserir posts, e aqui eu faço a minha query, eu faço a minha inserção com esse código. As subscriptions, como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas elas permitem que você crie assinaturas que ficam observando o back-end e fazem alguma coisa. É como, sei lá, como hooks também do WordPress. Ele fica observando. Então, eu posso criar uma mutation para, sempre que um novo post for inserido, ele envie tal coisa. E aí, todos os aplicativos que estiverem acoplados a esse meu sistema vão receber aquilo ali, aquela informação, e cada um vai reagir da sua forma. Por fim, para nível de entendimento do GraphQL, a gente precisa saber de onde estão vindo os dados, né? Eu faço uma busca, eu insiro dados e tal, mas aí eu estou fazendo isso aonde? Onde é que eu estou fazendo? No caso do WordPress é meio óbvio, eu estou fazendo isso no banco de dados, no MySQL. Mas para nível de GraphQL, tudo que eu falei até agora aí é só sobre GraphQL.
ainda não tem junção nenhuma com o WordPress, tá? Então, isso aí é GraphQL e qualquer coisa que você for desenvolver que for com isso, é esse mesmo o conceito. Então, o resolver dentro do GraphQL é o objeto que a gente utiliza para dizer da onde vêm os dados, qual que é a nossa fonte de informação. E o interessante do GraphQL é que ele permite que você tenha mais de um resolver no mesmo projeto. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um banco Postgre, a gente tem um banco SQL Server, a gente tem o MongoDB, e a gente tem um documento de texto que é do Elasticsearch, que é para as buscas. E a gente tem 4 resolvers, um para cada coisa dessa, e aí nos nossos sistemas a gente só manda aquelas queries. Para a gente não interessa de onde é que vai vir os dados. Eu tenho, por exemplo, no Postgre, a gente tem um service de cursos, ou seja, dados de cursos estão lá naquele Postgre. Mas já os dados dos alunos estão no MongoDB. Mas quando eu crio a minha query lá, eu posso dizer que eu quero todos os alunos do curso X. Eu digo naquela query, basicamente, igual como eu tinha criado essa daqui, tá? Eu diria, eu quero o título do curso, e eu quero o nome de todos os alunos matriculados nesse curso. Veja que, como eu falei, a gente está trabalhando com 2 bancos, o Postgre, que guarda os cursos, e o MongoDB, que guarda os alunos. Eu só vou passar aquela query, e o resolver é quem vai fazer o trabalho de dizer cursos você vai buscar no Postgre, alunos você vai buscar no Mongo, faz um relacionamento para ver quais são os alunos de cada curso e manda as informações. Então, eu não me preocupo mais nem com qual que é a fonte de dados, eu só me preocupo em escrever a minha linguagem de busca para dizer o que é que eu vou pesquisar e quais dados eu quero receber de volta. E aí eu deixo que o GraphQL através do resolver, determine quais são as fontes de dados e me traga a informação. E aí é aquela velha pergunta, tá, mas tudo que você falou aí ficou, apesar de ter entrado em algumas coisas mais avançadas que você não poderia fazer com uma API REST, ainda não chegamos no porquê do GraphQL, qual que são as grandes vantagens dele. Poderia fazer muito bem só com a API mesmo. Eu poderia desenvolver os meus aplicativos mobile, os meus outros sistemas, qualquer outra coisa, um sistema de TV, de qualquer outra coisa, com a própria API do WordPress. Só que assim, você teria que estar sempre customizando ela para trazer alguns dados que você precisa e que a API não traz. As grandes vantagens do GraphQL tem várias, tá? Eu selecionei aqui 3 porque não daria tempo de eu falar de todas. Então, eu selecionei as que eu acho que são as principais, tá? Em primeiro lugar, com GraphQL a gente consegue fazer apenas uma requisição HTTP, uma requisição e trazer tudo que você precisa da forma que você quer. Já com a API REST você não consegue. Eu vou mostrar exemplo de cada um dessas paradas aí. Com apenas uma requisição, você consegue determinar com GraphQL o que você quer receber de volta, e ele traz apenas aquilo, com o hash não. Você tem um endpoint de posts, vai vir tudo do post, mas às vezes você só precisa do título e do resumo para mostrar na home do seu site. Então você traz uma caralhada de coisas lá, sendo que você só precisa do título e do resumo do post. Isso num sistema mobile ou qualquer outra coisa que tem banda de dados resumida, limitada, é um problema, né? Assim como imagens, dados também. Para sites também, você tem muitas requisições HTTP, o seu site termina ficando mais lento para carregar. Uma requisição só é muito mais rápida. Você consegue customizar a sua busca sem precisar mexer toda hora na API. Você consegue fazer tudo isso só do lado da sua aplicação. Nas suas queries mesmo, você consegue montar e fazer tudo o que você quer, sem precisar ficar mexendo no core, como você faz com a API REST nativa do WordPress. Isso é o primeiro exemplo da vantagem do GraphQL, trazendo apenas o necessário. Isso daí já é o retorno, tá? É basicamente aquela query que eu mostrei lá no começo, onde eu peço todos os posts, só que eu digo que eu só quero o title, o link e o exception, que é o resumo. Então, isso aí já é um retorno mesmo, seria o que iria me retornar. Eu queria mostrar isso para vocês no computador, mas eu consigo mostrar para vocês lá fora, quem se interessar. Mas eu fiz ainda bem que eu fiz esses prints, dá para mostrar. Isso é um exemplo de GraphQL. E digamos que eu quero fazer aquele site básico que tem título, resumo, e você clica no link para ver o post completo. No GraphQL eu faria a minha busca e ele retornaria isso daí, apenas isso daí. Com
a API REST do WordPress, infelizmente não deu para colocar o print completo, tá? Pense que tem tipo o triplo dessas informações aí. Só por aí já tem bastante informação que são desnecessárias. A data, eu não preciso da data, eu não preciso do ID, eu não preciso do type, eu não preciso de um monte de coisa, e olha que aí está cortado. Teria muito mais coisas aí. Isso tudo retornou, e é tudo desnecessário. Para o cara que é front-end, por exemplo, que só está se importando lá com o que vai estar igual ao layout, é péssimo você vir com um monte de coisa dessa e o cara depois tem que ficar até, vou ter que agora sair catando qual que é o nome do title, qual que é o nome, que title é bem sugestivo também, né? Seria meio... Mas assim, o cara tem que sair procurando dentro de um blocão, quando você poderia ter só isso daqui, title, link e excerpt, pronto. Já está tudo tranquilo. Isso sem falar na questão dos dados, né, de quantidade de dados. Então, essa é uma vantagem. A gente consegue pedir as coisas e receber apenas aquilo que a gente quer mesmo, de fato, aquilo que a gente vai precisar. Segundo exemplo, em uma única requisição HTTP, você consegue trazer tudo o que você precisa. Digamos que, seguindo o mesmo exemplo, agora eu estou querendo inserir o nome do autor. Eu quero colocar o título do post e o nome do autor. No GraphQL, na mesma query, que seria aquela que eu mostrei lá no exemplo ainda, eu diria que eu queria o title, queria o autor, e ele me retornaria esse objeto aí. O title lá e o nome do autor. No WordPress, com a API nativa, que é a REST, ele me traria isso aqui. Aí, essa já é a parte de baixo daquele primeiro código lá que eu postei, tá? Ainda deve ter mais umas 3 partes com mais dados aí, se vacilar. Mas, então, eu quero o autor. Onde que está o nome do autor aí no meu retorno? Alguém consegue enxergar? O nome do meu autor é developer, não é 1. Esse 1 aí é o ID do autor. Então, eu teria que primeiro fazer uma requisição HTTP para o endpoint de posts, recuperar, pegar esse 1 aí e fazer uma busca para recuperar o nome dele. Só aí já foram 2, isso eu estou falando pela frente, né? O que a gente sabe. Por trás, eu nem sei se hoje para isso, de repente, não faz mais uma outra requisição, ou nem sei também como deve ficar até a query dele lá. Claro que no desenvolvimento de temas e tal, a gente tem funções get autor, de autor e tal, que ele já faz, mas assim, a gente está usando uma função, mas por trás ele está fazendo uma nova requisição. Tá? Então, só isso já é uma outra vantagem do GraphQL sobre da API REST. O GraphQL ele é uma API também, tá? Ele é a linguagem, mas ele precisa ter a API, porque é diferente da REST, então ele monta a API também. Aí, tá, agora a gente vai conectar, apesar dos exemplos eu estar utilizando, eu ainda não falei como que você utiliza isso dentro do WordPress, né? Ali foram os exemplos, as vantagens, o que é GraphQL, blá, 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 blá. Agora, dentro do WordPress, a gente tem uma forma muito simples. Quando eu comecei a trabalhar com GraphQL na empresa, e aí eu falei, pô, isso aí seria foda no WordPress, né? Então, vamos dar uma olhada. Fui pesquisar e eu descobri que existe um cara, que é esse plugin WP GraphQL, que ele cria a API GraphQL dentro do WordPress. A partir do momento que você tem a API, você passa a ter um endpoint, que é o seu site /GraphQL, e aí, através desse endpoint, você consegue fazer aplicativo mobile, consegue fazer qualquer outro sistema para ler. E você consegue, inclusive, incluir o tema, criar um tema dentro do próprio WordPress, utilizando o GraphQL, em vez de você ficar fazendo as buscas. Eu acredito que não faz muito sentido, né? Se você já está dentro do WordPress, é muito mais óbvio você usar o loop padrão e todas as funções padrões do WordPress para fazer o tema. Mas se você quiser, você achar que é vantajoso, você consegue, porque esse plugin, ele também adiciona algumas actions e filtros também, que seguem o mesmo conceito das actions e filtros do WordPress. Então, ele adiciona alguns. E tem um que é bem interessante, que é esse do GraphQL Request, que com essa funçãozinha e essa action aí, você consegue passar queries GraphQL e ele lhe retorna um array com os dados. Então, aquilo que eu mostrei, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, esse aqui, eu já fiz isso daí dentro de um tema do WordPress, que eu ia mostrar também aqui. Só como exemplo, você passa uma query, que é aquela que eu criei lá em cima, e aí ele retorna aquele node ali, um arrayzinho com aquele nó com os dados que você queria. Então, esse plugin aí da GraphQL, para quem se interessar e quiser começar a trabalhar, ele tem uma documentação muito extensa, é bem maduro, muito completão mesmo, é muito foda, esse plugin é muito foda.
Aí é um exemplo já no PHP, que você pode inserir isso daí dentro do seu tema, ou você pode trabalhar melhor, né? Criar algumas funções, criar uma classe e fazer todos os nós que você vai precisar. Mas seria basicamente isso aí. Eu criei lá uma query que eu estou dizendo que eu quero trabalhar em cima do noposts e eu quero trazer o title. E aí você usa aquela funçãozinha que o WP GraphQL introduz quando você instala o plugin. E aí aquele data ali, ele vai ter aquele retorno que eu mostrei para vocês. Ele vai trazer só os titles de todos os posts. Um outro plugin muito bacana, para qualquer pessoa que já trabalhou com o GraphQL, com certeza já viu esse Graphie aí. A única diferença é que ele coloca um izinho ali depois do H, mas ele tem um aplicativo para desktop e ele tem um plugin para o WordPress também, que ele introduz essa interface que te facilita, porque assim, apesar das queries ser bem intuitiva, a criação das queries, é meio tenso você fazer coisas mais complexas e fazendo no código, executa para visualizar. Faz no código, executa para visualizar, para ver se está dando certo o que você está fazendo. Então, ele traz isso daqui, e ali do lado esquerdo você escreve a query, quando você dá o play, ele traz o resultado do lado de cá. Então, lá, eu estou dizendo lá que eu quero só o title, e ele está me retornando aqui, ó, só os titles. Se ali depois do title eu dou um enter e boto autor, aí eu vou botar autor, vou botar chaves e vou botar name, porque eu quero o nome do autor. No lado de cá, ele me retorna o title e o nome do autor. Então, eu vou criando ali a minha query como eu quiser, e aí depois eu copio aquele códigozinho e jogo no aplicativo onde eu estiver desenvolvendo. No caso, essa query que está aí, esse plugin GraphQL, ele ajuda, ele cria dentro do WordPress uma interface dessa. Você pode também baixar esse Graphie, que é baixar para o seu desktop, pode trabalhar lá também. Você consegue construir suas queries e depois você joga lá no seu sistema. Você copia e joga lá no sistema. Então, é um outro plugin que vale a pena instalar para quem for trabalhar com isso. Com isso, eu chego no fim da minha apresentação, tá? Vou estar lá fora para quem tiver mais interesse, quiser trocar mais uma ideia, quiser dar uma olhada nessa parada aí em movimento, né? Fazer uns testes. Eu ainda não me aprofundei muito no GraphQL com o WordPress, porque eu não tenho trabalhado tanto com o WordPress nesses últimos meses, porque a empresa que eu estou trabalhando é mais novo. Tem um blog WordPress, mas eu não sou do time que mexe com o blog, então tenho trabalhado menos, mas tenho feito alguns experimentos e o resultado é bem interessante disso, do GraphQL dentro do WordPress. Para quem se interessar em estudar isso daí, é uma coisa que com certeza vai bombar, porque a forma, quer dizer, já está bombando, né? Lá fora a galera já tem usado bastante. É do Facebook, eles têm um time de desenvolvedores que utiliza nas aplicações dele, então está em constante evolução. Então vale bastante a pena dar uma estudada, mesmo que você não queira introduzir isso no mundo WordPress. Se você quiser utilizar o GraphQL em outras coisas também, vale bastante a pena. Tem muita gente utilizando. Então, vou encerrar por aqui, o tempo já acabou também. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, eu acho que é mais jogo fazer lá no painel, porque não atrapalha as próximas palestras, tá? Valeu, galera.